Dizem que o maior erro que a gente pode cometer é voltar com o ex ou a ex, certo? Eu, felizmente, nunca fiz isso. E você? Apesar dos pesares e das brigas, ainda sou teu. Pois é, ao longo da história da Fórmula 1, alguns pilotos voltaram para a ex, no caso, equipe. Às vezes, mais de uma ex. Por exemplo, Fernando Alonso, que já voltou para a McLaren e não deu certo mais uma vez, e para a Renault Alpine, onde, surpresa, ele também saiu brigado. Então é claro que hoje nós vamos falar disso no Splash and Go, de 10 voltas com o ex ou a ex, porque o esse foi o ex-piloto, a esse foi a ex-equipe, em alguns casos até mais de uma volta, como vocês sabem. Vamos lá. Mas antes, um segundo aqui para falar com vocês sobre o novo estágio em que está a Insider neste mês de Black Friday antecipada. A Insider está colocando agora à disposição a chamada Next Tech, um passo adiante nas roupas tecnológicas. Elas não precisam passar, tem tecnologia de regulação térmica, permitem rápida evaporação do suor e tem conforto superior. Com ela você está sempre pronto. Adultos como nós têm que estar prontos para tudo. Encontro de família, cliente no meio do caminho, reunião com os amigos, seja o que for. Já me ligaram no trânsito, escuta aquela gravação, vai antecipar porque tem estúdio à disposição. Você pode vir hoje, tipo, tava na rua achando que não ia acontecer nada e de repente estou na televisão. Por que isso, né? Vida adulta é sempre essa correria e você precisa estar pronto. E a Next Tech da Insider é a ferramenta para te acompanhar neste dia a dia. Só que tem um degrau adiante, porque no mês de antecipação da Black Friday, os descontos por lá podem chegar a 50% de desconto. Chega mais, eu vou repetir, 50% de desconto, metade do preço. Então, acabando aqui, corre lá, QR Code na tela, vai aparecer outras vezes ao longo do vídeo, link na descrição e fixo também no primeiro comentário. E indo pelo meu link, eles ficam sabendo que você veio daqui, enfim, todo mundo se ajuda e eu te ponho na cara do gol com 50 off, garanta as suas, passe a andar por aí na estica sempre pronto, porque a qualquer momento pode ser sua hora de subir no palco, pode ser sua hora de brilhar. Porque afinal de contas, como diz a Conja direto, é bom estar na estica. Minha cunhada, por exemplo, está prestes a esconder as Insider do meu irmão, porque desde que comprou usando o meu cupom, ele só usa as tech t-shirts dele. Fim de ano agora, mamãe ADM usa sempre meu cupom e presenteia a família inteira. Beleza? Então é isso, aquele salve pra galera da Insider, você já sabe, corre lá quando acabar. Seguimos. Nossa lista não seguirá um critério cronológico, e sim um de mais sensacional, beleza? E de cara... Hoje eu sonhei com você. Schumacher e a Mercedes cumpriram o arco completo. Sabe aquele mocinho que só reencontra a mocinha no último capítulo da novela, no último minuto do filme, sobe crédito e acabou? Pois é, a Mercedes foi quem formou Schumacher. E ele era um piloto da Mercedes que em 89, 90 e 91 sonhava, ela, a Mercedes, e ele também, o Schumacher, em entrar na Fórmula 1. A Mercedes, no grupo C, tinha uma equipe de fábrica, com a Sauber, e Schumacher era piloto por lá. Em 91, Schumacher chega, estreia na Jordan em Spa-Francorchamps, impressiona todo mundo, o resto é história e etc e tal. E ele nunca teria sido piloto de Fórmula 1 pela Mercedes, não fosse uma volta com a ex. Porque ele se aposentaria pela Ferrari no final de 2006, ficaria fora 7, 8 e 9. E aí, quando a Mercedes adquire a Brown GP e vem com a equipe de fábrica a partir de 2010, então eles se reencontrariam no fim do filme. E por lá ele correria 3 temporadas. Não foram 3 anos fáceis, inclusive a construção da organização sensacional que hoje em dia é a Mercedes, que venceu o que venceu de 2014 a 2021, tem muita contribuição de Schumacher e de Ross Brown, porque eles também lá se reencontrariam. Mas, inclusive, calando os críticos que sempre disseram que Schumacher fez o que fez porque correu sozinho, em 2012, seu último ano na Fórmula 1 de Mercedes, Schumacher fez pódio em Valência e fez pole em Mônaco. E convenhamos, ninguém faz pole position em Mônaco se não estiver pilotando o fino. É que o meu time perdeu e por isso então eu choro.
Nico Hülkenberg estreou na Fórmula 1 sendo companheiro de Rubens Barrichello em 2010, para você ver quanto tempo faz. Ele fica um ano de fora, fazendo as vezes de piloto reserva e de desenvolvimento na Force India, mas em 2012 vira titular. Ele muda para Sauber em 2013 e volta para Force India em 2014. Ele correria por lá 3 temporadas fazendo dupla com Sérgio Pérez. Sabia, jovens? Hülkenberg e Pérez já foram companheiros, saindo para correr na Renault, onde também foi dupla com Daniel Ricciardo. E ele passaria uma terceira vez pela equipe que era Force India, já tendo mudado de nome para Racing Point, quando em 2021 substituiu Sérgio Pérez e Lance Stroll nas ocasiões em que esses tiveram Covid. Foi um retorno curto, mas foi um retorno, e não foi o último na carreira de Hülkenberg, porque neste ano, 2025, ele reencontrou a Sauber, sendo companheiro de Gabriel Bortoleto, depois de ter estado fora da Fórmula 1 em 2022 e feito 2 temporadas completas ao lado de Magnussen na Haas, 23 e 24. Observe então a quantidade de reencontros aqui. Foram 3 vezes com a organização Force India e 2 com a Sauber, além de ter ficado um ano fora. Ou seja, além de ter ficado um ano fora em 22 e outro em 2011. Ou seja, Hülkenberg e voltas, reviravoltas e reencontros não são estranhos. Mas no fundo só eu sei das angústias que sente. É até forçação de barra e piada falar de pilotos do programa Red Bull reencontrando a equipe B, no caso, na época, Toro Rosso, depois Racing Bulls, Vicarb, enfim, sabe como é que é? Mas é que com Daniel Kvyat as coisas foram diferentes, porque ele chegou a sair do programa, atuar como reserva e piloto de simulador na Ferrari antes de retornar. A história no seu começo é mais ou menos parecida e igual à de vários outros. Começou muito bem na equipe B, alguém quem, né? Helmut Marko entendeu por bem promovê-lo à equipe A, ele fez dupla com Daniel Ricciardo 2015 inteiro e algumas corridas no começo de 16. Arrumou confusão com Vettel, foi rebaixado para a promoção de Max Verstappen, completou o ano de 16, começou mas não terminou de 17 quando foi afastado para a vinda de Gasly. Gasly corria na Super Fórmula lá no Japão e Marko pensou, talvez ele seja o cara, tira Kvyat, vem Gasly. Mas um dia Gasly tinha um conflito de datas e aí, para não perder uma corrida da Super Fórmula onde ele corria e valia campeonato, Kvyat volta para o carro. Ele é então dispensado, durante o ano de 2018 trabalharia com a Ferrari, mas a saída repentina de Daniel Ricciardo da equipe A causa um buraco na sequência de pilotos da Red Bull e ele é chamado de volta e corre, sendo finalmente dispensado. Daí, em definitivo, como já diria Galvão Bueno, no final de 2020. Aí sim, para nunca mais. Saudade me faz sofrer. Johnny Herbert é considerado pela imprensa internacional, especialmente a inglesa, é claro, como um talento perdido. Isso porque ele vinha muito bem nas categorias de base e sofreu um acidente terrível em Truxton. Deixa eu ver. Ele vinha muito bem até sofrer um acidente tenebroso na Fórmula 3000, causado pelo esquecível Gregor Wojtek. Resultado, Herbert já tinha uma certa moral no circo da Fórmula 1 e uma vaga foi oferecida a ele na Benetton. E aí ele chega em Jacarepaguá, 1989, para a estreia no Brasil, usando muletas. Hoje, certamente não seria autorizado a entrar no carro. Mas entrou, sentou, pilotou e chegou numa heróica 4ª posição na sua primeira corrida. Mas ele estava claramente abaixo do mínimo físico necessário e depois de 6 corridas é substituído por Emanuele Pirro. Daí até reencontrar a Benetton seria um longo caminho até 1995, porque neste meio tempo ele seria piloto da Lotus. Sim, aquela Lotus que baixou as portas em 94. E aí, em 95, ele voltaria para a Benetton sendo dupla com Michael Schumacher e vencendo, olha só, 2 provas. Mas depois de um segundo vem a melhor parte, o amor da reconciliação. Alain Prost venceu 3 campeonatos mundiais pela McLaren nos anos 80, 85, 86 e o polêmico 89. Pois bem, mas há outras 2 passagens de Prost pela McLaren bem menos lembradas. Uma no começo e um no final de sua carreira. Porque sua primeira chance num carro de Fórmula 1 foi dada por Ron Dennis em 1980. De lá, ele iria para a Renault, onde também não teria um período fácil e voltaria para a McLaren. Então,
O resto depois seria história. No final de 89 ele iria para a Ferrari, a gente sabe, 2 temporadas quase completas, foi demitido antes do final de 91 por supostamente comparar o carro da Ferrari com um caminhão, você sabe. Ele tira um ano sabático em 92, volta em 93, vence o campeonato com o FW15C ultramoderno, mas já estando oficialmente aposentado, chega a fazer um teste com a McLaren de Ron Dennis, que sem Senna precisava de uma figura de referência. Prost chegou a cogitar seriamente voltar, só não fez por grana. Eu explico. É que quando ele sai da Williams no final de 93 para abrir caminho para Senna, tendo um contrato válido para 94, o acordo com o Frank Williams foi: beleza, Prost, eu te pago para você ficar um ano em casa porque você não quer dividir a equipe com o Senna. Porque lembra, aquele veto que o Prost exerceu sobre o Senna era: eu não corro com ele, eu tenho direito sobre este contrato. Quando o Frank Williams resolve bater o pé e ter o Senna, Prost fala: mas o meu contrato me autoriza a vetar. Para não vetar, quero receber para ficar em casa em 94. Frank Williams fala: beleza, eu pago. Paga o salário de Prost. Mas a partir da hora em que ele testou um carro da McLaren, Frank Williams avisa: se correr um grande prêmio, eu paro de pagar o salário. Porque é receber para não correr porque tem um contrato em vigor. Se assinar um contrato com outro, perde a validade. Eu amo essas coisas. Será que é porque eu sou advogado ou porque é realmente muito divertido? Enfim. No contrato, né, diz enchente. Então, e há fotos, Prost testou pela McLaren, não correu e foi por grana. Mas no caso foi por grana 2 vezes, porque Ron Dennis, muito esperto, pensou: já sei, vou ter o Prost no meu carro com o Frank Williams pagando. Que genial! Mas enfim, acabou não acontecendo. Mas o teste, as imagens mostram, rolou. Giancarlo Fisichella na nossa lista é mais um daqueles que realizou a proeza de voltar para a ex 2 vezes, no caso, 2 ex diferentes. Em 1997, ele se destacou correndo com a Jordan, aquela linda Jordan com a pintura que era uma cobra amarela da Benson Hedges, antes de sair passar 4 temporadas seguidas na Benetton, 98, 99, 2000 e 2001. Ele então deixa a Benetton para correr mais 2 temporadas na Jordan, 2002 e 2003, onde inclusive conquistou aquela vitória debaixo de um aguaceiro aqui em Interlagos, vitória aquela que teve uma premiação que foi dada errada para o Raikkonen. Já contei essa história, acho que no vídeo das corridas malucas. Depois então de um ano na Sauber em 2004, quando foi companheiro de Felipe Massa, ele volta para a Benetton, que àquela altura já era a Renault. Em 2005 e 2006 não seria páreo para Fernando Alonso, que foi campeão. E aí perde a vaga para um piloto de Briatore, mais um daqueles que tinha vendido a alma para o chefão italiano, Heikki Kovalainen. O que sobra para ele então? Correr na Force India. A Force India era a Jordan, para quem correu até 2009, quando marcou uma pole position e incomodou bastante Kimi Raikkonen. E aí foi para a equipe italiana substituir Felipe Massa, que estava acidentado. Fisichella 2 vezes, 2 ex. Hoje eu sonhei com você. Outro que voltou para 2 ex diferentes é o campeão mundial de Fórmula 1 em 2007, Kimi Raikkonen. Raikkonen começou a carreira na Sauber em 2001, antes de ser roubado por Ron Dennis, que o levou para a McLaren. Por lá ele ficaria até o final de 2006, quando vai para a Ferrari, vence o campeonato em 2007. Correria por lá ainda 2008, 2009 e recebe para ficar em casa em 2010, quando a Ferrari resolve trazer Alonso. Ele ficaria em casa em 2010, 2011 e voltaria para a Fórmula 1 em 2012 e por lá faria 12 e 13 na Lotus, Renault, Lotus, aquela preta, venceria corridas inclusive. E iria em 2014 para a Ferrari fazer dupla com Alonso, para quem ele tinha dado lugar antes. Correria por lá até o final de 2018, quando vence inclusive em Austin sua última na Fórmula 1. E aí faria suas 3 últimas temporadas onde tudo começou, na Sauber, que àquela altura já era Alfa Romeo, 19, 20 e 21. É que o meu time perdeu e por isso então eu choro. Gerhard Berger é um caso curioso de piloto que passou 2 vezes por 2 equipes diferentes e nas 2 vezes, vezes 2, portanto nas 4 passagens, 2 na Benetton, 2 na Ferrari, venceu corridas. Ele inclusive ostenta um significado curioso na história da Benetton. Ele venceu sua primeira na Fórmula 1 pela Benetton, primeira também da equipe, e sua última lá na equipe da grife italiana, que foi a última da equipe também.
Falei disso, inclusive, num vídeo sobre as coincidências, às vezes macabras, da história da Fórmula 1. A primeira dele, e primeira da Benetton, aconteceu no México em 1986. E o que ele vinha fazendo na pista chamou a atenção do comendador Enzo. E ele iria correr então de vermelho, vencendo corrida e fazendo pódios em 87, 88 e 89. Muda então para a McLaren, corre ao lado de Senna, 90, 91 e 92. No final daquele ano, volta para a Ferrari, correndo 93, 94 e 95, e vencendo corrida inclusive. E aí, para os seus 2 últimos anos na Fórmula 1, ele iria, exatamente, para a Benetton, onde também venceu corrida. Em 1997, Hockenheim. Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não... Nigel Mansell voltou 3 vezes com a mesma ex. Em 1985, ele seria contratado pela Williams, onde ficaria até o final de 88. Venceu corridas, disputou campeonatos e saiu para correr na Ferrari. Na Ferrari disputaria 89 e 90, fazendo dupla no primeiro ano com Berger, no segundo ano com Prost. Ele sai e volta para Williams. Corre 91 e 92, no primeiro ano disputa com Senna e perde, no segundo ano sobra e ganha. Campeão e sabendo que Frank Williams queria Prost ou Senna, ou possivelmente os dois, fala, quer saber? Dá aí meu salário, vou embora para Indy. E vai. Corre lá 93 e é campeão num belíssimo duelo contra Emerson Fittipaldi. E aí, com a morte de Senna em Imola 1994, recebe um telefonema de Bernie Ecclestone. Escuta, a Williams perdeu o Senna, eles têm um novato lá com cara de bebê, David Coulthard, você não quer quando der e não colidir sua agenda da Indy? Vim correr aqui na Fórmula 1? Ele topa e faria algumas aparições pela Williams naquele ano, alternando com Coulthard. Faz pole position e vence corrida. Sua última na Fórmula 1, na Austrália, em Adelaide, 1994. Corrida que decidiu o campeonato na batida da outra Williams com Hill e Schumacher, encerrando ali sua trajetória na Fórmula 1. Quer dizer, mais ou menos, porque ele tentaria voltar em 1995, naquele carro em que ele não coube, lembra? Pois é, mas enfim, passou 3 vezes pela Williams, venceu 3 vezes por lá. Não é à toa que a galera considera ele uma lenda na equipe. E tem 1,60 m e que se demorar no banho. Fernando Alonso estreou na Fórmula 1 pela Minardi, rapidamente foi levado por Briatore a correr na Renault e por lá venceria campeonatos, já mencionamos aqui nesse vídeo, em 2005 e 2006, sendo nesses 2 anos companheiro de Fisichella. Mas ele, bem a seu jeito pacífico, amistoso, um cara good vibes, no meio de 2005 já tinha assinado para pilotar pela McLaren em 2007, o que evidentemente deve ter deixado um clima maravilhoso na equipe, mas enfim, ele assinou. Ele vai para a McLaren, encontra no caminho aquele Lewis Hamilton. Tem um ano terrível por lá. Alonso. Hamilton. Anything you can wear, I can wear better. In what you wear, I look better than you. In my coat? In your vest. In my shoe? In your hat. No, you can't! Yes, I can. Yes, I can. Anything you say, I can say faster. Não de desempenho, ele disputaria o campeonato até a última corrida, mas enfim, os dois não se bicaram de jeito nenhum. Daí, qual foi a solução? Trocar. Briatore e Ron Dennis conversam, vem Kovalainen pra cá, vai Alonso pra lá, que assume um carro da Renault em 2008. Ele iria tão bem em 2008 que venceria a corrida em Singapura. Olha que beleza. Ele fica por lá ainda em 2009 e vai para a Ferrari. Corre 2010, 11, 12, 13 e 14. Daí você sabe como é que é o Alonso, já contei isso na tetralogia sobre a Ferrari. No final do ano, a Ferrari já tinha costurado um acordo com Vettel, Alonso fica sendo o último a saber, as demais portas tinham se fechado e ele é obrigado a baixar a crista e fazer as pazes com Ron Dennis, de onde ele tinha saído brigado no final de 2007, naquela história toda com Hamilton. Os dois então fazem um casamento de conveniência ou de inconveniência, porque daria tudo errado. 3 anos empurrado por aqueles motores da Honda que não deram certo em momento algum, e ele ainda continuaria em 2018, agora com motores Renault, novamente não deu certo, e ele foi então respirar novos ares. Correu na Indy, correu em Le Mans, correu no Dakar, foi muito bem, inclusive por onde passou. E aí, em 2020, ano da pandemia, o campeonato não tinha nem começado, porque foi atrasado. Vettel é avisado pela Ferrari, não vamos continuar com você. Para o seu lugar vem Carlos Sainz, abrindo, portanto, uma vaga na McLaren. Para a McLaren subiria Norris, Vettel iria para o que seria dali para frente a Aston Martin. E havia uma vaga na Renault, e a Renault pensa: talvez Alonso seja o nosso nome.
E ele é contratado, corre 2021 e 2022. É verdade, faz excelentes resultados e é verdade também, ora, que sai de lá brigando com o Esteban Ocon. Mas também aí, né, não sei quem que é pior, porque o Ocon não é flor que se cheire. Muitos caminhos, muitas idas e vindas, muitos muitos reencontros. I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, Lembrava de todos esses? Qual, na sua opinião, é o mais espetacular? Eu tendo a achar que é o do Mansell ou do Berger, né? Passagens em que os caras venceram todas as vezes. 4 pro Berger em 2 equipes, 3 pro Mansell sempre na mesma. Caixa de comentários, o veredito é de vocês. Já falei minha opinião. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada, como já sabe. E ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. Likes, comentários e hypadas, eu sempre insisto aqui, são o combustível do crescimento do canal. A gente precisa de vocês para virar ponteiro e seguir rumo aos 300 mil inscritos. Graças a vocês já temos e já somos a maior e melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil. E é isso que eu uso de argumento para atrair novos parceiros, novos projetos, novas empreitadas. 2026 promete. Para não ficar de fora de nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra. Já sabe, passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um destes conteúdos. Por fim, temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, link lá embaixo na descrição, estão passando aqui os arrobas, onde tem conteúdo o tempo todo. Eu vejo vocês por aqui, vejo vocês por lá, valeu e aquele abraço.